Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o que eu li no mês de março e o que eu pretendo ler agora neste mês de abril. Mas, primeiramente, né, Feliz Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, muitas bênçãos para todos vocês. Então, vamos começar. Eu li apenas 3 livros no mês de março, né, apesar de ser um mês longo, né, ele tem 31 dias. Não tem feriado, eu acho, ou poucos feriados, não me lembro agora. Mas eu só consegui ler 3 livros, porque um deles foi um pouco mais complexo do que o que eu imaginei, né. Mas então, eu comecei lendo O Maldito Sertão, do Márcio Benjamin, que é um autor brasileiro. Eu li em e-book mesmo, tá aqui do lado a capa do livro. Eu não tenho Kindle, eu já falei sobre isso em algum vídeo anterior, mas eu não tenho Kindle, eu acho que não me seria muito útil hoje em dia, porque eu prefiro o livro físico. Então, sempre que eu tiver a oportunidade de comprar o livro físico, eu vou preferir ele ao digital. Então, eu acho que ficaria meio inutilizado um Kindle, sabe? E ele não tem um preço tão acessível assim para eu gastar esse dinheiro e ele ficar dando bobeira por aí. Mas este em específico eu li em e-book, então eu li pelo celular mesmo, no aplicativo da Kindle Unlimited. E aí tem o livro físico também, só que é sob encomenda. Eu tentei encomendar, mas eu acho que demorou um pouco e eu estava ansiosa para ler, então eu cancelei a compra e comprei o digital mesmo. E ele é um livro curtinho, acho que ele tem cerca de tipo 60 páginas, e é um livro de contos desse autor brasileiro e nordestino, ele é do Rio Grande do Norte, e ele vai misturar aí em suas histórias o folclore. Então, folclore é um tema que me interessa demais, e eu confesso que, num primeiro momento, eu não gostei muito desse livro, porque eu fui com uma mentalidade do o que eu esperava, né? Então eu esperava que as histórias folclóricas estivessem bem explícitas, então não tem isso, tá? No livro. Não é tão explícito assim, mas tem sim, tá? Do folclore. O próprio autor, ele escreve lá em sua introdução que, na verdade, é para ser um livro em que o foco seja o sertão, né? Então são histórias passadas no meio ambiente sertanejo, mais especificamente no sertão do Nordeste. Então ele vai trazer mais aquela sensação de suspense e de histórias contadas ali por nossos avós, nossos pais, ou até quando a gente se junta, sabe? Com nossos amigos, nossa família, e começamos a contar coisas estranhas, sabe, que aconteceram, com aquele fundo de suspense, meio de terror, sabe, aquela coisa meio assombração, paranormal, coisas assim mais espirituais, sei lá. E aí a gente tem desses momentos, né, diversos momentos que a gente pode relatar no nosso dia a dia. Então é isso que o autor quer trazer, só que ambientado nesse sertão, e ele conclui as histórias trazendo, justificando, vamos dizer assim, essa coisa estranha que às vezes nos acontece com personagens folclóricos. Então, depois que eu parei para analisar um pouco, né, tipo, quando eu terminei de ler, eu falei: "Ah, legal, mas não era o que eu esperava", então não gostei muito. Só que eu fui refletir um pouco sobre o livro, as histórias, peguei isso que o autor falou, né, que o intuito era para ser como se fossem histórias contadas por familiares e por amigos. E aí, depois que eu comecei a refletir sobre essas histórias, eu achei muito legal. Então, acabou que eu gostei bastante desse livro de contos. Então, ele tem alguns contos, uns mais interessantes que outros, mas todos nessa pegada. Então, por exemplo, tem um que é sobre um senhor e ele já perdeu a esposa, todas as filhas, e ele tinha apenas um filho homem, mas que esse filho homem ele era louco e fugiu de casa. E aí esse homem ele passa a vida tentando matar esse bicho, porque foi um bicho que matou ali sua esposa e suas filhas. E aí
aí vai desenrolando a história, aquele suspense do ambiente e tal. E aí ele consegue matar esse bicho, e quando ele chega perto para olhar, era um lobisomem, né? Então introduz aí a história do lobisomem, mas agora quem era esse lobisomem? Você vai ter que ler para descobrir, porque também é dito, né? E é até interessante descobrir quem é. Tem outra história também, que é do Papa Figo, que é até bem triste, porque relata sobre crianças que estavam sumindo e depois aparecendo mortas em açudes, em plantações. E quando elas sumiam, só eram encontrados seus objetos, então uma sandalinha, uma roupinha, alguma coisa assim. Depois essas crianças apareciam mortas. Então é bem triste ler, porque a gente pode comparar com coisas reais, né? Então, quantas vezes a gente não vê no jornal, né, as notícias falando de crianças que sumiram ou crianças que apareceram mortas. Então a gente consegue relacionar facilmente com a vida real. Mas enfim, nessa história ele finaliza, né, e dá a entender que é o Papa Figo, também que é um personagem bem característico do folclore. Tem também uma das minhas histórias preferidas, que envolve mais assombração. Então tem uma mulher que ela começa a cuidar de uma criança, e essa criança meio que fala com pessoas que essa mulher não consegue ver. Então ela começa a ficar assustada e tal. Enfim, isso aqui no fim ela leva a criança para a igreja, ela vai pedir uma missa, né, para o padre. E aí o padre vai falar que, na verdade, toda aquela família, a família daquela criança já está morta, inclusive a criança. Então, assim, ela estava conversando com uma assombração. Então é bem interessante, assim, acho que o clima é muito legal desse conto. Tem outro também que é o último, que se passa na BR-101, que inclusive é uma BR que passa aqui próximo de onde eu moro, que é na Paraíba. Mas ela corta a região nordeste de norte a sul, mais próxima do litoral. Enfim, é que eu achei curioso quando as histórias trazem essa familiaridade, né, traz a gente para perto, acaba ficando bem interessante. Mas então se passa nessa BR e é sobre um caminhoneiro. E sabe aquelas histórias de caminhoneiro que eu vi uma assombração no meio da noite? Então é mais ou menos sobre isso. Ele começa a recordar dos amigos dele de infância que faleceram, e ele vê atrás, assim, tem uma pessoa que tá conversando com ele, mas não tem ninguém, sabe? Então, assim, é super interessante. Mas traz também histórias sobre a Cuca, sobre diversos personagens do folclore, e sempre é naquele tom muito sutil, justificando essa anomalia que está acontecendo com aqueles personagens. Tem também um bem interessante que é sobre um garoto, né, uma criança, que ele está voltando para casa já, sei lá, no fim do dia, sabe? Tipo, ele saiu para brincar e ele tá retornando para casa, e ele tá passando ali. Eu acho que ele tá meio na zona rural. E ele tá passando ali pelo meio da mata, aquelas florestas, e ele sente que tem alguém observando ele, mas quando ele olha, não tem ninguém. É só aquela sensação. E ele vai correndo para casa. E aí, quantas vezes, né, a gente não já teve essa sensação também de estar sendo observado, mas não ter ninguém. Então eu gostei bastante desse livro de contos, me surpreendeu depois que eu fiz essa análise. Então, se você for com esse pensamento a que o autor se propõe, vai ser uma experiência bem legal. E me lembrou também diversas vezes em que eu mesma já me senti observada também, não tinha ninguém, e amigos que relataram situações esquisitas que aconteceram. Tem uma história até muito legal, muito interessante, que eu adoro, que o meu pai conta que aconteceu com ele quando ele era criança ali, adolescente. Ele morava no sítio, né? Então ele conta que um dia, voltando para casa à noite de bicicleta, ele sentiu um peso no bagageiro, né, atrás da bicicleta, como se alguém tivesse sentado. E ele ficou com tanto medo que ele não teve coragem nem de olhar para trás para ver se tinha alguma coisa ou não. Ele só saiu pedalando como se não houvesse um amanhã. Então, assim, esse livro de contos, ele lembra essas histórias familiares e que aconteceram com os amigos também, então acho que vale muito a pena a leitura dele. O segundo livro que eu li esse mês
foi o Confissões de Santo Agostinho. Eu pretendo trazer uma resenha sobre ele, talvez esse mês ainda, provavelmente. Então esse aqui foi o livro um pouco mais complexo que eu falei, né? Que eu comecei a ler. Eu não achei que seria uma leitura rápida, porque ele é um pouquinho grande, ele tem 400 e poucas páginas, mas também não achei que seria tão complexa assim. Não é que seja complexa, é que no final ali ele complica um pouco, sabe, esse autor. Mas, falando brevemente sobre esse livro, ele são as Confissões de Santo Agostinho, que é uma autobiografia desse santo, Agostinho de Hipona, ou Hipona, não sei exatamente agora, não me lembro exatamente como é a pronúncia. Mas ele vai falar suas confissões, na verdade, relatando sobre sua vida, desde o seu nascimento até uma determinada idade, né? Ele não vai falar sobre sua vida inteira, apenas após alguns anos de sua conversão ao cristianismo. Então ele vai falar desde quando ele nasceu, ele sempre faz preces, orações muito bonitas. Então achei bem interessante ler esse livro nesse período de Quaresma, agora que passou, né? Nos preparando para a Páscoa. E eu achei muito interessante porque ele faz várias reflexões. Mas eu acho que o foco dele não foi fazer confissões tipo assim, eu menti, eu fiz isso, eu bebi, sabe? Ele fala também sobre isso, mas acho que o foco principal é ele não ter ele ter passado tanto tempo desacreditando em Deus, assim. Então é como se a confissão dele fosse essa na maior parte do tempo. Então ele faz orações e preces muito bonitas, ele vai passar por toda a sua vida e até o seu processo de conversão, que foi muito bonito, e tem uma frase que é muito característica até hoje, né, que é toma e lê. Eu acho que é assim a frase, tá? Mas que significa que é um bispo, eu acho, alguém, enfim, deu a Bíblia para ele, deu um texto bíblico e falou assim, ó, toma e lê. E a partir disso é que ele começou o seu processo de conversão. Mas é relatado aqui, ele diz que ele sempre buscou pela verdade. Então ele passou por várias, entre aspas, seitas religiosas e sempre buscando isso, a verdade, até que ele encontrou no cristianismo. Por que que o livro fica complicado? Essa parte até da autobiografia é mais tranquila de se ler, mas no final ali, mais ou menos os 3 últimos capítulos, fica bem filosófico esse texto. Ele meio que para de fazer suas confissões e entra mais nesse ramo de questionar algumas coisas sobre o tempo, e aí fica muito filosófico e eu achei densa essa leitura final. Então por isso que eu demorei um pouco mais para ler, mas é um livro que vale muito a pena, você que é cristão e você que não é também. Mas vai sair um vídeo sobre ele com mais detalhes depois. Bom, e o terceiro e último livro que eu li esse mês foi o Atos dos Apóstolos, contido na Bíblia. E eu gosto bastante desse livro, dos Atos dos Apóstolos, porque vai mostrar a vida dos apóstolos, né, após a morte e ressurreição de Jesus. Então, o que é que eles estavam fazendo, pregando, mostra também o início da igreja, as comunidades se formando, a estrutura organizacional da igreja mesmo, se formando como os ministérios, os diáconos, essas coisas. E vai tratar também de alguns personagens interessantes. Então tem o Estevão, que ele é brevemente citado aqui, sua história, ela é bem curta, mas eu acho muito interessante a história do Estevão, me agrada bastante. E a do Paulo, né, de São Paulo também, eu adoro a história dele, eu acho muito bonita e eu gosto muito das cartas de São Paulo, que compõem a maior parte do Novo Testamento. Então, eu finalizei o mês com essa leitura aqui também. Então, esses foram os livros que eu li nesse mês de março. Me conta aqui nos comentários quais os livros que vocês leram também. E agora vamos para o que eu quero ler em abril. Em abril, na verdade, eu já comecei a ler um livro que é Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Então eu saí ali do cristianismo para agora a mitologia nórdica, né? Esse livro do Neil Gaiman, eu tô quase terminando, inclusive, gente, ele é super tranquilo de se ler. Tô quase acabando, eu comecei mais ou menos no dia 29 de março, já no finalzinho mesmo. E eu já quase terminei de ler.
mas ele vai trazer histórias sobre os deuses de Asgard, então sobre Odin, Thor, o Loki, os gigantes de gelo. Então são contos, não é uma história continuada. Mas em algumas histórias eles citam alguma coisa que aconteceu em outro conto. E são histórias bem divertidas, eu gosto bastante, está sendo uma leitura muito fluida, ele não se aprofunda muito em diálogos, em conversas, ele está mais preocupado em contar a história mesmo, assim, de uma forma rápida. Então eu gostei, tô gostando bastante e já já essa é uma resenha sobre ele também. Outro livro que eu tava com muita vontade de ler era esse Descansa em Paz, Meu Amor, do Pedro Bandeira, também outro livro curtinho, é desse autor brasileiro que eu li uns 2 livros dele, 2 ou 3, na minha fase infanto-juvenil e eu gostei muito. E aí eu queria ler tudo dele, eu não pude, né? Não tinha muito acesso, assim. Mas aí eu vi esse e fiquei com vontade de ler para satisfazer aí esse meu sonho infanto-juvenil. Mas é um livro curtinho, ele tem umas 100 páginas, um pouco mais de 100 páginas. Eu acho que vai ser uma leitura bem rápida. E ele mistura mistério, romance também em seus livros. E os personagens são sempre, assim, adolescentes. Então, acho que vai ser bem legal esse livro aqui. Eu vou ler e vou trazer uma resenha sobre ele também. E o outro livro é o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. É um livro de contos, a Lígia também é uma autora brasileira. Eu fiquei, há um tempo atrás, com muita vontade de ler essa autora e eu achei que esse seria um livro interessante para se começar a ler, porque é um livro de contos. Eu confesso que eu achava que era um livro menor, um livro fininho, igual o outro que eu mostrei, mas até que não. Ele tem 200 páginas, mais ou menos. Então não sei se eu vou conseguir começar e terminar de ler. Começar eu consigo, né? Eu não sei se eu vou terminar de ler nesse mês de abril. Espero que sim, mas quando eu terminar vai sair uma resenha sobre ele também. E eu tô bem ansiosa. Eu nunca li nada da Lígia, mas eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que são contos que trazem uma pegada mais urbana, mais contemporânea. Então, vou meio que no escuro, sabe? Começar a ler esse livro. E por fim, claro que não poderia faltar minha leitura da Bíblia. Eu quero ler a carta de São Paulo aos Romanos. É uma carta bem interessante que ela vai falar sobre como a salvação é para todos, né? Tanto para os escolhidos, assim, os judeus, né? Nessa época aqui, eram os judeus ainda, e os primeiros cristãos, mas também é para os gentios, né? Aqueles que não compartilhavam da mesma fé. Então, comunidades gregas, mas ele escreve para os romanos, principalmente, né? Então, e ele vai trabalhar o evangelho, ensinar sobre os preceitos cristãos. Então, eu acho que vai ser uma carta muito interessante para ler agora, após a Páscoa, né? Então, esses foram os livros que eu escolhi para esse mês de abril. E me contem aqui nos comentários também o que é que vocês pretendem ler esse mês, se vocês já leram algum desses livros que eu citei aqui, qual o preferido de vocês, e me contem aqui nos comentários. E se você se interessou por algum desses livros, leia junto comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você comprar qualquer item, não apenas livros, mas qualquer item através deste link, vocês me ajudam muito. Eu ganho uma pequena comissão, mas vocês não pagam nada a mais por isso. E foi isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!